eu quero compartilhar um texto com você. Eu estava caminhando hoje, agora à tarde, fui dar uma pedalada, e final de tarde, e aí veio esse texto de Jeremias ao meu coração. E eu falei, eu acho que eu vou ministrar esse texto, vou ler esse texto com os irmãos da igreja, na live, hoje à noite. E assim eu pensei, mas depois esqueci. Mas quando chegou em casa, eu abri a Bíblia para ver um texto, caiu novamente nesse texto. E Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração, veio uma frase no meu espírito, e eu recebi essa frase, eu falei, nossa, que coisa tremenda. E o Espírito confirmou aquela frase, dizendo, e eu falei, Senhor, eu acredito sim nisso que o Senhor está falando comigo. Deus estava falando assim, que Ele estava mudando o meu destino. Ele falou, hoje eu estou mudando o seu destino. Eu falei, meu Deus, eu acredito que Deus está mudando o meu destino. Eu falei, eu acredito, Senhor, nisso. Aí você vai dizer, mas pastor, sou só de ministério, só de pastorado, eu tenho 25 anos. 25 anos de casado, 25 anos de pastor. O que Deus vai mudar no seu ministério, mudando o seu destino hoje, a sua história daqui para frente? Irmão, eu não sei, mas eu creio que Deus está mudando o meu destino, e não só o meu, o seu também nesta noite, o nosso nesta noite. É uma palavra que não é só para mim, esta palavra é para a igreja do Senhor, para você que está comigo. Se você crê, Deus está mudando, então você tem que fazer como eu fiz. Eu digo, Senhor, eu creio que o Senhor está mudando o meu destino. O texto que eu quero ler é Jeremias, capítulo 1. Quando Deus chama Jeremias para o ministério. E você, não sei se você sabe, Jeremias era filho, ele era de uma família sacerdotal. O avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele, o pai dele, toda a geração deles foram sacerdotes. E ser sacerdote em Israel era um orgulho, era algo tremendo, era um futuro garantido, entende? Era uma posição de respeito, de destaque, de nobreza. Então Jeremias estuda a vida toda, se prepara a vida toda para ser sacerdote. E quando chega por volta de 20, 25 anos, próximo a se tornar um sacerdote, Deus aparece para Jeremias, e Deus fala com Jeremias, Jeremias, hoje eu estou mudando o seu destino. No primeiro momento, Jeremias não quis, Jeremias teve medo, porque Deus disse para ele, eu estou te promovendo de sacerdote para profeta, você será profeta, meu profeta, profeta para Judá, e para as nações da terra também. E Jeremias, naquele momento, é como se ele dissesse, mas Senhor, eu estudei para ser sacerdote, eu me preparei para ser sacerdote, eu sonhei com isso a minha vida toda, eu quero ser sacerdote. Ser profeta é muito difícil, ser profeta é ser incompreendido, é falar o que os outros não querem ouvir, é falar o que os outros querem ouvir, é exortar, é corrigir, é consolar, é edificar. Profeta, a vida de profeta não é como as pessoas pensam, e Jeremias vai argumentando com Deus. E ele disse, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus falou com ele, falou, Jeremias, eu te escolhi para ser profeta, antes de você ser formado, no ventre de sua mãe, eu escolhi você, eu já liberei esta unção para você. E Jeremias, Deus dá a ele visões, e Deus dá a ele visões, e ele tem visão da vara de amendoeira, da panela fervendo, e ele vê aquilo tudo, e aí Deus fala assim, você entendeu o que eu estou dizendo, Jeremias? E Jeremias entendeu pelas visões o que Deus estava falando com ele. E aí no versículo 12, Deus disse para ele assim, Jeremias, disse o Senhor, você viu a visão? Ele disse, vi. E Deus falou, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus disse para ele numa versão do hebraico, diz assim, eu estou me movendo para que aconteça o que minha palavra disse. O que eu falei vai se cumprir, porque eu estou me movendo. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que Deus está se movendo agora. E a palavra dele, diz Mateus 24, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, Deus se move, Deus tem compromisso com sua palavra. Então,
Deus falou para Jeremias, Jeremias aceitou, abraçou aquele ministério, e Jeremias teve um ministério longo, quase 5 décadas, 50 anos, 5 reis. Jeremias vinha, Israel, Judá, na verdade, estava vivendo uma época assim de muito pecado, muita idolatria, na época de Jeremias, mas isso começou lá atrás. Primeiro começou com o rei Acás, pai de Ezequias, você lembra? Acás começou a fazer sacrifício, de crianças, a Moloque, é um deus, dentro das terras de Israel. Quando o filho de Acás assume, isso antes de Jeremias, lá na época de Isaías ainda, quando Ezequias assume, Acás morre e Ezequias assume o reinado, ele faz uma grande reforma em Israel. Você já leu sobre a reforma de Ezequias, e foi uma reforma tremenda. Mas quando Ezequias morre, assume Manassés, o filho de Ezequias, e ele volta com as práticas novamente de sacrificar criança, idolatria, prostituição, e maldade, e tanta coisa em Israel. Então quando Jeremias é chamado por Deus, o desafio é imenso, o desafio é grande. Eu quero dizer para você que o desafio que Deus está colocando para você, quando Deus nos chama, o chamado de Deus, o que Deus nos chama para fazer, é sempre maior do que a gente. É desafiador. Quando nós começamos aqui, nós falamos assim, vamos fazer uma campanha aqui, a gente vai arrecadar umas 30 cestas, umas 70 cestas, 100 cestas, 100, tá bom, 100. Mas quando eu fui escrever, o Espírito Santo falou, não, 500 cestas. Eu falei, nossa, 500, nesse momento que estamos vivendo. A igreja não está funcionando direito, vamos dizer, nós estamos aqui com a metade da nossa ocupação, recebendo metade das pessoas, e muita gente não está vindo ainda, e tem gente nova chegando, mas estamos tão limitados, 500, mas sempre, irmãos, o que Deus nos chama para fazer, sempre é maior do que nós, e nós abraçamos, entramos de fé, pela fé, entramos com tudo, e Deus vai confirmando, como aquele casal contou aqui agora, que eles começaram, e foi 70 cestas, 40 cestas, hoje chegaram a 70 e tantas cestas, só os dois, pessoas ligando, falaram, eu vou dar 5, eu vou dar 10, eu vou dar 1, eu vou dar, então, foi desafiador, mas a gente entra, Deus entra conosco. Jeremias foi assim, Israel numa podridão imensa, e Deus falou, eu estou mudando o seu destino agora, Jeremias. Jeremias acreditou, e quando Deus me deu essa palavra, eu disse, eu acredito, Senhor, que o Senhor está mudando o meu destino hoje. Hoje Deus está mudando o meu ministério. Hoje Deus está mudando a minha vida. Hoje Deus está mudando a minha história. Eu creio que eu estou indo para um novo nível espiritual, como em todos os aspectos de minha vida também eu escrevi. Eu sublinhei aqui na minha folha, eu disse, eu acredito que o Senhor, Deus está mudando a sua história também. Você que está aí do outro lado, você que está me vendo, você que está no hospital, Deus está mudando, nunca mais, depois de agora, você será o mesmo. O poder de Deus está sobre a sua vida. Dê vazão o Espírito Santo, dê vazão o poder de Deus, e você vai experimentar coisas tremendas da parte de Deus. Deus começa a mudar a gente, entende? Deus começa a nos mudar, e por dentro é uma coisa gloriosa, uma coisa gloriosa. Você já nasceu vitorioso. Pastor, que isso? É verdade, eu sei que essa história você já conhece, mas ela veio forte no meu espírito. Sabe qual é a história? Quando seu pai teve relação sexual com a sua mãe, e o óvulo, antes de ser fecundado, milhões de espermatozoides, mas foi você que conseguiu ovular, que conseguiu fecundar no óvulo de sua mãe. Foi você que foi o vencedor de uma maratona, de uma corrida, de milhares e milhares. Você foi com tudo, ali você já venceu, podia ser o outro. Mas foi você, foi eu, você nasceu já como vencedor. E Satanás tem feito de tudo para frustrar os planos de Deus na sua vida, dizendo que você não tem futuro, que você é um derrotado, que você vai morrer de doença, que você é infeliz, que não tem porta aberta. Ele vai querer te oprimir, ele está tentando te oprimir em todos os momentos. Mas agora Deus manda te dizer que Ele está mudando o seu futuro, o seu destino, agora. E o cabe a você dizer, eu creio, Senhor. Eu não tinha essa palavra para dar. Agora à tarde Deus trouxe isso no meu coração, e eu quero compartilhar com você.
em nome de Jesus. Deus está mudando seu destino, Joel. Creia nisso, querido. Você que está aqui, Shirley, você que está aqui, Rafael, os meninos lá atrás, tem poucas pessoas aqui. Creia nisso como eu criei. Eu vim para cá e falei, Deus está mudando o meu destino. E Satanás quer menosprezar, ele quer te humilhar, ele quer te botar para baixo. Não aceite em nome de Jesus. Se envolva com as coisas de Deus. E aí, Jeremias, ele recebe esse ofício, e ele começa a profetizar, sabe? Você vai ver que no livro de Jeremias, ele não fala muito de oração. Não fala muito de oração. Mas você vai ver que Jeremias tinha uma vida oculta de muita oração. Ele não falou muito, não escreveu como Paulo escreveu sobre oração, mas ele orava. Ele talvez não escreveu como Daniel. Daniel disse, olha, 3 vezes ao dia, mas você vai ver que Jeremias era um homem de muita oração. Jeremias foi criado na terra de Anatote. Anatote foi uma terra de muita pedra, difícil de arar, uma terra dura, uma terra para agricultura, que Israel era muito de agricultura até hoje. E então era uma terra difícil, sabe? Mas sabe o que acontece com o povo de Anatote? Sabe o que acontece com lugares difíceis? Eles formam pessoas fortes. E Deus escolheu Jeremias. Deus está escolhendo você, porque Ele acredita em você. Quando eu era adolescente, eu tinha um líder, e líder de adolescentes, aquela coisa toda. E aí aconteceu um período da minha vida que eu me afastei, saí da igreja. Afastei por um motivo ou outro e fiquei um tempo afastado. E um dia aquele líder de adolescentes me encontrou, ele disse para mim assim, Rogério, Deus tem um chamado para você, e eu acredito em você. Eu estava afastadão e tal, e ele disse aquilo, as lágrimas correram, eu nunca esqueci, foi o Diocéles que falou isso, Diocéles Baiense. Ele foi meu líder na adolescência. Ele falou, eu acredito em você. Eu era uma garota, eu sei lá quantos anos tinha, 16 anos, hoje eu estou com 53, sabe, e nunca esqueci essas palavras do Diocéles. Hoje o filho dele é um pastor, e hoje ele é um amigo, mora aqui perto, mas eu não sei nem se ele sabe disso, mas eu não me esqueci. Mas Deus manda te dizer que Ele acredita em você. O diabo quer que está falando para você que você não vai ter futuro, que não tem porta aberta para você, que você não vai dar em nada. Você está entendendo? Você não vai dar em nada, que o Brasil está pior do que estava, não sei o quê, falando só lixo. Mas Deus manda te dizer, se você crê, hoje eu estou mudando o seu destino, aleluia. Creia nisso, querido, aonde você estiver, nesse hospital, em casa, no trabalho, no carro, aonde você estiver acompanhando essa live, creia, Deus está mudando o seu destino. Ele quer, você vai ordenar a Satanás que cale a boca. Você não vai ouvir a voz do adversário dizendo, relembrando dos seus pontos fracos, das suas enfermidades, das suas doenças, relembrando os seus sofrimentos, porque todos passamos por isso. Agora você vai trazer ao seu coração, a sua memória, o que dá esperança, lembrando que a alegria do Senhor é a sua força. E eu quero terminar esta palavra lendo um texto conhecidíssimo, João capítulo 10, João capítulo 10, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não só quero ler, porque João 10, 10 você conhece de cor. O ladrão, Jesus disse assim, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Aqui Jesus está falando, a princípio, dos falsos cristos, dos falsos pastores. Está entendendo? Mas por trás disso tudo aqui está Satanás também. Ou seja, os falsos pastores, os falsos líderes, os enganadores, esses vieram para matar, roubar e destruir. Satanás veio também para matar, roubar e destruir. E aí o texto diz assim, ele diz assim, mas eu, Jesus, preste atenção, eu, Jesus, vim para que você tenha vida e tenha, não é uma vida qualquer, em abundância. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém, onde você estiver, com coragem, dizer amém, aleluia, aleluia. Hoje veio uma pessoa aqui, e para ter uma reunião comigo, e depois a gente acabou indo almoçar, e nós fomos num restaurante bem simples aqui na frente, perto aqui, num bairro, bem simples,
uma comida bem caseira, bem gostosa. E quando eu estava lá, várias pessoas lá, e veio a comida na minha frente, e minha esposa estava também, e nós três, a pessoa, eu, e nós oramos a Deus agradecendo. A gente não pode ter vergonha. Onde você estiver agora, diga amém, porque Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Mas eu quero encerrar lendo esse texto no grego para você. Você vai ver o que está escrito aqui, numa linguagem de hoje, ampliando o texto, o significado das palavras, o que significa abundância, o que significa esta vida que Jesus disse que veio nos dar. Olha o texto no grego, ele diz assim: eu vim para que você tenha uma vida verdadeira e eterna. Em Cristo, só em Cristo, nós temos a verdadeira vida e eterna. Não para aí, olha o que ele diz: uma vida melhor, mais rica que qualquer outra que você tenha sonhado. Pense agora na melhor vida que você sonhou. A vida em Cristo é muito melhor. A vida do Espírito é completa. É completa. Você está entendendo? A vida em Cristo, ela é doce. Ela tira o amargo, o azedo das nossas vidas. Eu vou falar algo com você aqui, que não foi eu que inventei não, tá bom? Eu vou falar algo para você aqui que eu vi nas mídias, estão rodando nas redes sociais. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal bateram boca entre eles. Um falou, depois o outro falou. Você sabe, é só você procurar na internet. E um, quando falou do outro, ele disse assim: o senhor... E aí ele começou a falar: o senhor é amargo, o senhor não sei o quê. Mas falou muito daquele ministro. Os colegas tentaram conciliar, mas não teve. Ele ficou falando mais de 1 minuto, dizendo: o senhor só sempre está de mau humor, o senhor não sei o quê. Quando aquele ministro fala do outro, eles convivem juntos. E você pense bem, um ministro do Supremo, ele tem um grande salário, muitos benefícios, e pelo que eu sei, muitos deles, ou todos eles, são pessoas muito ricas. Mas esse ministro aí, que foi falado, ele, por todo o dinheiro que ele tem, prestígio, não sei o quê, era para ele ser um homem alegre. Mas pelas palavras do outro ministro falando dele, você não vê alegria nele. Você não vê o gozo do Espírito. Porque sabe de uma coisa? Dinheiro, fama e poder não pode dar o que esse texto está falando. Uma vida mais rica, uma vida melhor, como você não pode sonhar e imaginar. E esta vida não é só espiritual, essa vida é completa, ela é plena. Você está entendendo? Essa vida traz um gozo. Sabe, irmão, se você tem uma bicicletinha velha, você sente gozo em ter aquilo ali. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Conde de Monte Cristo. E eu já assisti umas 2, 3 vezes, e vale a pena assistir. E os personagens principais são 2 jovens. Um é pobre e trabalha para o outro, é empregado do outro. O outro ganha um grande presente, e ele ganha um presente simples. E o que ganha um grande presente, não consegue se alegrar com aquele grande presente, mas fica de olho, com inveja, de um presente simples que o servo ganhou. Era para ele ficar feliz, porque o que ele ganhou é muito grande, é maior, é melhor o que ele tem, a posição, mas aquilo não satisfaz. E o servo, na sua humildade, ele festejava o que ele tinha. É mais ou menos um exemplo, é mais ou menos sobre isso. Quando Jesus está na nossa vida, nós temos alegria plena, nós temos gozo, nós temos satisfação. Isso não significa que a gente não quer o melhor, não. E isso é de Deus também. Lutar, buscar para ter o melhor, mais influência, mais poder, melhor condição financeira, tudo, melhor estudo, tudo. Deus quer isso. Deus nos fez para crescer, Deus nos fez para dar frutos, Deus nos fez para influenciar. Está entendendo? Então, queridos, a vida que Jesus propõe é uma vida verdadeira e eterna, melhor e mais rica que qualquer outra que você tenha sonhado. É o que o texto grego diz, não sou eu que estou inventando. Tem alguns religiosos de plantão que dizem: que negócio é esse? Que negócio é esse? É o texto grego, querido. É só ler lá.
É só ir buscar. João 10:10. Jesus está falando de uma vida abundante, de uma vida vitoriosa, de uma vida de vitória mesmo, em nome de Jesus Cristo. Pega essa palavra. Hoje Deus está mudando o nosso destino. Hoje Deus está abrindo uma porta para você. Nesse texto de João 10, ele diz assim, ó: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Quem passa por mim será bem cuidado. Eu estou lendo ainda no texto grego. Ele diz assim: entrará e sairá, e encontrará abundância, pastagem. Irmãos, Deus cuidou de Israel. 40 anos do deserto, sem padaria, sem supermercado, não faltou nada para eles. Ano passado foi predito o pior ano das nossas vidas, e você viu que Deus cuidou de nós e não faltou nada. Esse ano, Deus vai continuar cuidando, e o ano que vem, e enquanto estivermos aqui, Deus vai cuidar de nós. Então creia agora, com todo o seu coração, que Deus está mudando o seu destino. Pega essa palavra. Do jeito que Ele mudou de Jeremias, Ele está mudando. E é para uma vida muito melhor, muito mais abençoada, muito mais rica, muito mais próspera, muito mais cheia de Deus, muito mais cheia de frutos, para a glória do nome do Senhor. Quem te encontrar daqui um mês, recebe aí, meu irmão. Quem te encontrar daqui um mês, vai olhar para você e vai ver algo diferente na sua vida. Aleluia. Vai ver você mais abençoado, mais próspero, mais feliz, mais cheio de Deus. Quem te encontrar daqui 6 meses, talvez vai ter que se reapresentar a você, porque você vai estar tão transformado pelo poder de Deus, pelas bênçãos de Deus, pelas vitórias de Deus, e você vai abençoar pessoas onde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.